vez que eu tô magoada, que eu tô ferida, que desperta em mim uma coisa que ele disse, a gente barra a comunicação. E é a coisa principal. Uma vez que barrou a comunicação, a gente não consegue mais falar nada, porque tudo que ele fala fere. E tudo que você responde para ferir, porque você tá ferida. A felicidade no casamento não é sobre encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa. Eu preciso ser a pessoa certa para a Luciana. Eu estou magoando ela quando eu ajo dessa forma. Eu preciso me tornar a pessoa certa. Porque às vezes a gente quer mudar o outro, e na verdade é sobre mim. Só eu consigo mudar, né? Eu não consigo mudar o outro. E aquela pessoa, aquela mulher que deseja, antes de casar, ela vê vários defeitos, mas ela se desafia, ela fala, eu vou melhorar esse homem. Tá se iludindo. Mas Deus diz que odeia o divórcio. Né? Então, se ele odeia o divórcio, não é que ele só não gosta do divórcio. Ele odeia o divórcio. E o divórcio só acontece por uma dureza de coração. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. E o nosso assunto de hoje é sobre casais. E ninguém melhor para falar sobre isso com a gente que o casal Luciana e André Cabral, que são líderes de casais. É um prazer ter vocês aqui conosco. É um prazer. Com certeza vai ser um prazer ouvir vocês, porque é uma caminhada longa aí que vocês têm. Então, mas não dá spoiler. Não, calma. Já tem um casal aqui, já pra ser né? Viu que ela me interrompeu. Mas eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E é um prazer estar com você. Fica ligado em tudo que vai ser falado, porque hoje a gente vai falar só sobre casais. Então, mais uma vez, um prazer receber vocês. Prazer. Sejam muito bem-vindos. E primeira coisa que a gente sempre faz aqui, a gente quer saber a história de vocês. Né? A gente quer saber um pouquinho dessa história aí. Quanto tempo de casado? Filhos? Se tem filhos? Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. Bom, eu sou o André da Luciana. Eu sou a Luciana do André. Nós estamos casados há 24 anos e aí entre noivado, namoro, quase 30 anos. Uau. Se vão. Minha idade, aproximadamente. Quem dera. Já foi, né? Cada perna. É só uma vontade minha, assim, que veio, 30 anos. Mas vamos lá. Ele fala que ele tá me criando. Nós temos 18 anos de casado e eu fiz 36, então né, já tá quase mais tempo. Quase pra lá. ter solteira. É E isso. nós também. Hoje eu já tenho mais de casado do que solteiro. Olha só a experiência. Já vivo mais tempo com ela do que eu vivi sem ela. Né? Isso é bênção mesmo. Bênção. Nós temos 2 filhos, a Mariana, 21 e 16 anos. A parte que te toca. Nós estamos juntos porque o Senhor nos uniu, na verdade, né? O Senhor tinha um propósito nessa relação e tem sido bem. A gente trabalha com casais desde que a gente começou. Nos casamos, no primeiro ano de casamento, o pastor nos chamou para trabalhar com casais. A gente começou o casamento aprendendo a trabalhar com casais. Então, esse é um tempo que nós temos de trabalho, né? A gente trabalhou com Casados para Sempre no Brasil durante muitos anos. E agora a gente trabalha com Bem Casados aqui na igreja, que é, na verdade, uma formação para casais, né? Ensinando. A gente entende que família é um projeto de Deus, né? Sim. E que se a gente conseguir transformar, e não a gente, mas Deus, uma família, a gente transforma o mundo aos pouquinhos, né? A única forma de se transformar o mundo, mudar o mundo. Meu sonho, desde criança, eu sempre falava assim, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Como que eu posso mudar o mundo? Eu sei de onde veio isso. Pink e o céu. Eu quero mudar o mundo, e a forma de mudar o mundo hoje é trabalhando com a família. Porque se você muda a família, a forma como essa família cria esse filho vai transformar, ele vai mudar a família dele. Então, as gerações sendo transformadas. Então isso é uma alegria, uma realização de algo que eu sempre quis, e eu vejo isso sendo transformado hoje através do sonho de Deus na nossa vida. Amém. Como é que você falou que com 1 ano de casados, vocês já foram chamados para ajudar casais? Ajudar casais, trabalhar com casais. Sem conhecimento nenhum, na verdade. Era assim, até complicado, porque o pastor, que sempre foi nosso pastor na época, falou, não, vocês têm chamado, a gente vai estar junto. Ele já Mas enxergou o potencial. Isso, na verdade, porque a gente já vinha de lideranças de jovens, né? Sim. De outras lideranças. Sim. E a gente já tinha experiência de liderança de igreja. E aí, quando nós casamos, houve essa demanda na igreja, né? Que abriu, e ele chamou a gente. Ele falou, mas eu falei para ele, pastor, a gente começou agora, tem casais lá que tem 50 anos de casados.
o que eu vou dizer para essa pessoa? Ele falou, olha, não se preocupa que você não vai dizer nada. Quem vai dizer é Deus. Então você fica tranquilo que a gente vai estar junto e vocês vão fazer um trabalho ótimo e tal. E a gente acreditou, né, na bênção, foi obediente ali, né, e entendeu o chamado de Deus, que era realmente um chamado de Deus para as nossas vidas. E na verdade foi um processo de amadurecimento e de aprendizado também. Na verdade, a gente ia para os cursos, a gente pegou livros, a gente leu, a gente fez o que podia ser feito, nós fizemos. No intuito de levar conhecimento para aquele grupo que estava sobre os nossos cuidados. Então, a gente aprendia e levava, né? E isso foi enriquecedor demais, né? Pra gente, assim. Vocês a então gente... precisaram amadurecer muito rápido até para poder ajudar essas Sim, pessoas, sim, né? exatamente. Sim, assim, Mas a gente sempre fazia isso. Normalmente a gente levava sempre um convidado para falar, né? Para que isso começasse a tomar forma, né? E a gente ouvisse também, né? Então isso foi um processo. Então você vai, e foi um processo rápido porque a gente se dedicou muito Sim. também, porque aí a gente todos os cursos, tudo aquilo que acontecia lá em São Paulo, nós estamos em São Paulo, o que acontecia em São Paulo referente a casais, nas igrejas evangélicas a gente estava indo, a gente estava nos congressos, nas coisas, nas pregações, a gente ia em tudo. E aí acabou que a gente teve muita teoria e a gente podia ter a teoria colocada em prática a partir do nosso relacionamento. Sim. E como é que foi o primeiro ano de casamento de vocês? Eu pergunto isso porque o nosso primeiro ano, né? Sério, Deus nos acuda. O nosso primeiro ano eu acreditava até que o próprio encardido, né? Ele aprendeu lá com a gente, porque foi algo que ele não precisava nem fazer nada. A gente já, às vezes ele anotava, ele falava, nossa, aí foi um ano terrível. Muitos conflitos. O primeiro ano do nosso casamento foi um ano terrível, 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 a ponto de eu me pegava chorando, às vezes, em posição fetal. Caía no chão de chorar e eu só tinha uma certeza. Não vou separar. Eu tinha essa certeza, né, que com certeza foi Deus que colocou isso no meu coração, mas era que não vou separar, mas foi horrível. Por isso que eu quero saber como é que foi o primeiro ano de vocês. Mas eu quero só colocar uma vírgula aqui, complementando, que eu não era cristã. Né? Não tinha nenhuma bagagem de conhecimento de A gente era novo princípio. convertido, Nós na éramos verdade. bem novos convertidos. Isso. E assim, o Júnior ainda teve A gente um foi para a contato, igreja. né, com o cristianismo na adolescência, Isso aí. mas passou, se desviou, não fixou, né, não ficou constante. Tá. E eu vinha de uma outra religião, vinha do budismo, né, desconhecia completamente os princípios bíblicos em relação a casamento, Sim. né, o papel Mas da casaram na esposa e igreja? tal. Não, Casamos no civil. né, Foi assim, a e o gente se pastor converteu. abençoou. É. Assim que a gente se converteu, Deus falou, ó, tá na hora de trocar as alianças. Casamos, já fomos morar debaixo do mesmo teto. E Aí- vindo de criações assim completamente diferentes. Aí foi a hora que eu falei, foi essa mulher que tu me deste, né? Comecei a fazer igual Adão. Adão, né? É, Adão. Comecei a agonizar. E a mulher que tu me deste? Você Eu viu falei, que deu ruim, né? rapaz. Aí, por isso que eu tenho essa dúvida. Como é que foi o primeiro ano de vocês? Mais uma vez que vocês já tinham mais conhecimento, né, de como lidar Não, com diversas Você coisas. tiveram que pegar mais conhecimento ali na. Mas como é que foi o primeiro ano? Então, não foi muito difícil, porque assim, o André, ele é muito pacífico. Eu sou sanguínea, mais estourada, mais quero falar mais. Ele sempre muito pacífico. Então, assim, as relações sempre foram muito boas. Então, assim, a gente tinha Cristo como nossa base. Ele estava muito forte em nós. O André era novo convertido, mas ele estava muito forte dentro dele. E eu já tinha como eu vivi na igreja, visto muito disso. Mas o primeiro ano nunca é fácil, porque assim, eu sou a sexta filha. Minha mãe já me teve na menopausa, então assim, ela já estava muito velha, assim. Então minhas irmãs, eu sempre tive muita mãe, eu sempre fui muito mimada. Entendi. Porque imagina, a caçulinha de um monte, né, 5 mulheres. Então assim, eu era mimadíssima. Você só tem irmãs? Tenho 4 irmãs e eu sou a quinta. Eu tenho um irmão, mas esse irmão faleceu. Então meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha que na verdade cuidaram de mim assim com mais afinco, porque os meus pais estavam mais velhos, então eles assumiram. E as minhas outras irmãs viviam me paparicando, assim, eu era muito mimada. O André é filho único, então Inversão. totalmente mimado também, porque a mãe dele é assim muito cuidadosa.
Então, assim, a gente vê os dois muito mimados, os dois muito... Então, aí, a hora que a gente chegou em casa, apesar de ser tudo muito claro, assim, eu chorava muito, porque eu tinha que lavar roupa, eu tinha que passar, eu tinha que limpar a casa, eu não conseguia fazer tudo, era muita coisa, eu ficava desesperada daquilo. Aí, deitava e falava assim, ai, eu sinto saudade da minha casa, eu quero chorar. Ele falava, por que você está chorando? Ai, eu não quero minha mãe, queria ficar com a minha... Porque a gente viveu aquilo, né? Então, o processo foi mais de adaptação ao casamento do que nós dois. Assim, a gente vivia sempre teve uma relação muito tranquila, muito boa, não brigávamos muito, sempre foi muito tranquilo. Mas eu tinha essa saudade, né? Porque aí eu vivia muito grudada com as minhas irmãs, de repente eu estava sozinha, eu não sabia como era viver sozinha. Então foi um processo que a gente foi entender agora, mais estando aqui, o quanto que era isso, isso era distração na nossa relação, que a gente foi vivenciando aqui em Portugal, já não tendo tanta distração. Mas, assim, foi muito bom, eu acho. Não teve, eu vivia querendo passar pela crise. O André falava assim, eu não estou em crise nenhuma. Eu falava assim, André, a gente está na crise do 1? Ele falava assim, não. André, a gente está na crise dos 2? Não. Falei, a gente vai estar na crise dos 7. Ele falou, eu não estou em crise, só você. Mas passa essa mentalidade aí, porque eu quero aprender como é Mas que não é essa questão, na verdade. Eu acho que, assim, cada casal é um universo diferente. Porque cada criação é diferente. Não dá para colocar a minha experiência com a Lu com a de vocês ou de qualquer outro, porque a minha criação é uma, dela é outra, as de vocês foram diferentes. É como uma reação química ali, né? Um elemento com outro elemento vai dar ali uma reação. Às vezes explode, às vezes não. Né? Eu vejo dessa Muito bem forma. falado. Então, a gente... na minha criação, apesar de não ser cristã evangélica, era cristã católica, tinha alguns valores. Meus pais ainda são casados há 60 anos. Quase 60 anos. Então, esses valores de família sempre foram muito fortes dentro de mim. Meus pais são portugueses e assim, eu posso testemunhar isso, que os portugueses têm essa relação familiar muito presente e forte. Podem ter seus problemas, né? Não é isso que a gente discute, mas essa relação familiar, ela é muito forte. E a gente sempre teve isso. Eu via isso com os meus tios, com os meus pais, com os meus avós, todos casados. Eu acho que eu não tenho ninguém na família separado. Olha isso. Eu não tenho, acho que ninguém da minha família assim. Eu não lembro, assim, agora eu não lembro de ninguém que tenha se separado. E casado com a mesma pessoa que... sempre. Sim. É uma outra geração, claro, mas são valores, né? E isso eu já tinha dentro de mim. Era uma questão, assim, de separação, para mim já não existia. Não é uma coisa que eu pensava. Então, essa questão hoje, que é a desvalorização do casamento, da importância da aliança, de uma só carne, tudo isso banalizou, né? Então, a gente casa para ver se vai dar certo. Se não der certo, separa, né? Isso nunca me passou na cabeça. Então, quando eu chego, depois quando eu vou para a igreja e começo a ter uns valores a mais, e são confirmados alguns valores que eu já tinha dentro de mim, para mim foi muito tranquilo. Então, quando eu caso com a Lu, para mim era como você falou, não tinha essa opção de separação. Vamos tratar, então, aquilo que precisa ser tratado. As dificuldades a gente vai superar, vai aprender. Porque a gente é de uma geração onde a gente é mais resiliente, né? A gente não abre mão, não sai chorando, não sai correndo quando as adversidades aparecem. A gente olha e vamos analisar aqui o que está acontecendo e vamos resolver. Vamos tentar resolver, vamos consertar isso que está acontecendo. Aí já entra uma primeira pergunta que eu acho que vai ser bem assim Pertinente. O que vocês acham e também quais orientações vocês dariam para essa geração que muitas vezes foi criada por família, né? Estava num contexto que era o oposto disso que você está falando, né? Pessoas que não tinham esses valores fortes assim de família, não case para separar. Se você tiver uma dificuldade, busque, né, ali opções, conhecimento de como superar isso, né? Quando o casal ele não foi criado com esse contexto, como agir então diante das circunstâncias? Uma vez que eu não tenho essa bagagem, né? Qual seria o caminho, entende? Para poder viver essa realidade de um casamento que, poxa, supera os seus desafios, as suas dificuldades. Olha, o que eu posso te dizer? Hoje a gente vive num outro tempo. Bom, não dá para mim querer mais aquilo que aconteceu lá atrás, não vai acontecer agora. Mas o que a gente tem que fazer hoje ou sempre? Eu entrei num relacionamento, vou casar. Eu não sei nada. Quando você não sabe nada, o que você faz? Você vai buscar conhecimento. Tentar fazer com que as coisas aconteçam, vamos viver acontecendo, resolvendo, é muito difícil.
difícil. Sim. Não estou dizendo que não funcione e nem é uma receita de bolo. Mas, logicamente, eu buscaria conhecimento. O mundo não está dando conhecimento, porque se você for olhar para a internet, se você for o YouTube da vida, a gente vai ver gente destruindo o casamento, destruindo a família, né? Então, aqueles que puderem, eu sei que não só a Igreja Cristã Evangélica, mas outras denominações têm trabalhos com casais também, e busque informação, busque conhecimento. Para capacitar esses casais, né? Exatamente, para conseguir entender o relacionamento e conseguir viver as diferenças. A diferença não é o fim, né? A gente hoje vive num mundo polarizado, né? Onde cada um é uma coisa, tem que ser alguma coisa. E a gente, às vezes, não tolera o próximo, né? Mas tem que aprender, né? A lidar com todos esses, principalmente com alguém que está dentro da sua casa, que você tem que conviver 24 horas por dia. Uma coisa muito importante que eu acho que, assim, a gente precisa ter em mente que aquilo que nos uniu é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Né? Aquilo que fez a gente se encontrar e decidir casar tem que ser muito maior do que as coisas do dia a dia que nos afasta. Entende? As diferenças são muito menores do que aquilo que nos une. Então, a gente precisa se apegar a isso. Se eu me casei, é porque eu gostei dessa pessoa, eu me apaixonei por ela, eu gostei da aparência, eu gostei do jeito como ele me tratava. No namoro, é o tempo de descoberta. Mas e o processo seletivo? Qual a importância? Já que a Esse gente, né? já que o principal casou, né? Que seja Vive. para sempre. O principal que a gente coloca na cabeça, que a gente deveria colocar, não é o que o pessoal chama hoje. Antigamente o pessoal casava no civil. Hoje o pessoal já casa no servil. Né? Serviu fica, não serviu vai embora. Se o principal é isso, o que vocês acham do processo seletivo? Na hora, já que você tá com uma pessoa que é para ficar para sempre, o que vocês acreditam? Como que deve ser esse processo seletivo? Então, a primeira coisa que eu acho assim, que não é para que a pessoa é cristã ou se diz evangélica que ela é a pessoa certa, né? Ele vai na igreja. Isso não diz nada, né? Se a gente for pensar, até o diabo é capaz de ir na igreja e ficar aqui assistindo o culto. Sim. Então, assim, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, assim, quem é essa pessoa? Que fruto que ele dá? Né? Ele dá um fruto de bondade, um fruto de arrependimento, um fruto de empatia. Esse é o fruto que eu tenho que buscar, porque um homem que segue a Cristo, ele tem que ter as características de Cristo. Se ele não tem, eu preciso observar. Se eu quero um homem cristão que serve a Cristo, ele tem que dar frutos de Cristo. Se ele não dá fruto, eu preciso olhar para isso, porque isso me diz que ele talvez não esteja no caminho. E que lá na frente, depois que a gente casar, ele vai mostrar o que ele realmente é. Porque a gente, quando namora, Não vai nunca melhorar, mostra, né? Não, melhorar nunca Não vai melhora. melhorar, a tendência é piorar. Sempre piora. Nunca melhora no sentido de, assim, se a pessoa tem um defeito acentuado, assim, ele mente. Pequenas mentirinhas. A tendência é piorar, não é melhorar. Porque, A tendência a pessoa pode até melhorar, mas a tendência natural da carne é piorar. Por quê? Porque para melhorar, ele precisa matar a carne. Entende? Então, é um processo de matar a carne. Se a pessoa já não quer matar a carne na juventude, vai ser mais difícil que ela queira lá na frente. Eu preciso olhar aqui isso, porque as coisas se acentuam sempre, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que eu olho, e hoje eu digo, quando eu estou falando com jovens, olhe o fruto. Se a árvore está em Cristo, ela precisa testificar e precisa dar frutos de Cristo. Se ela não dá frutos, olhe com mais atenção, porque isso pode piorar depois. E interessante, rapidinho, só para não... que... Pelo meu conhecimento, algumas coisas que eu li sobre casais, me corrija se eu estiver errado, a mulher ela tem uma certa tendência a ser aquela que quer melhorar a casa, quer melhorar sempre as coisas. A mulher quer melhorar sempre as coisas. Isso o ditado do homem é: time que está ganhando não se mexe. O ditado da mulher é: tá ganhando, mas pode melhorar. Pode melhorar. Sempre pode. Sempre pode melhorar. O que você diria se essa for algo que você também acredite, uma percepção, não percepção, né? Eu li isso em alguns livros de relacionamentos. E aquela pessoa, aquela mulher que deseja, antes de casar, ela vê vários defeitos, mas ela se desafia, ela fala: eu vou melhorar esse homem. Tá se iludindo, coitada. Tá se iludindo. Sabe por quê? Porque, assim, quando a gente está falando de coisas a gente quebra e conserta, ou a gente quebra e joga fora, ou a gente compra nova. Né? Agora, quando a gente está falando de pessoas, a pessoa só muda se ela quiser mudar. Uau. Nem Deus muda ninguém. Porque Deus diz assim: olha, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir a porta,
Eu não vou entrar, eu continuo do lado de fora. Então, assim, se a pessoa quiser mudar, ela tem que abrir a porta e se permitir. Agora, se ela não está mudando, eu preciso olhar e pensar, poxa, se ela não está querendo abrir essa porta, ou se essa porta não está... Se Cristo não entrou, não tem mudança. E é interessante, né? Que a Bíblia fala sobre a mulher que é casada com um homem que não é cristão. Então fica muito claro que assim, nem preciso, não devo buscar essa mudança do outro. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento, com o meu procedimento. E a própria Bíblia diz que, né, que o homem será ganho pelo procedimento da mulher. O que você acredita? Eu acredito que sim. E tem uma outra coisa muito importante, né? Assim, eu posso orar. Uma vez que eu casei com uma pessoa que não dava bons frutos, e eu não observei isso, Deus não vai me impedir de casar, porque Deus não impede ninguém. Deus não escolhe casamento, né? Deus une propósitos, né? Então, assim, ele sabe o que vai acontecer e ele coloca no nosso caminho, mas a gente decide. Se Deus te der a pessoa exata e você fala, eu não quero, Deus não vai te obrigar a casar com essa pessoa. Né? Não existe isso. Então, assim, uma vez que eu casei com uma pessoa e ele começou a dar frutos, ele não gosta de ir mais para igreja, ele não gosta mais, ele gosta de ficar só vendo a televisão, ele não quer trabalhar. Eu me casei com essa pessoa. Qual é a minha função? Orar. O que cabe a mim? Orar para que Deus toque o coração dele. Mas brigar, mandar ele embora, xingar, não vai adiantar, porque a pessoa precisa querer. A mudança só acontece de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, se a pessoa não quer mudar, não existe. Deus, assim, mesmo eu orando como mulher na intercessão, Deus vai criar estratégias para que essa pessoa perceba o erro e queira mudar. Deus não vai invadir o coração dessa pessoa para mudar ela para mim. É muita soberba a gente pensar isso, né? E outra coisa aqui que eu tava... Deus, ele quer... Deus é um Deus de relacionamento, né? Um grande Deus, maravilhoso Deus, ele quer se relacionar com a gente, cara. Que não somos nada. E mesmo assim, muita gente não quer se relacionar com ele. É o tudo querendo se relacionar com quase nada e o quase nada desprezando tudo. Uhum. Então, muitas vezes a gente... Deus, ele quer que a gente fale com ele que, Senhor, é essa pessoa, né? Como a Lu falou aí, Deus não vai chegar e vai invadir o livre-arbítrio do outro, invadir o teu, mas ele quer que a gente use o nosso livre-arbítrio para perguntar a ele, Senhor, é essa pessoa? Mas às vezes a paixão não deixa, né? A paixão é algo tão... Eu tenho medo de Deus. Que aí a gente fica com medo de perguntar e Deus falar que não. Isso. Aí ao invés de pagar à vista aquela dor, se Deus falar que não, paga parcelado a vida toda. A desobediência. Qual é a dica que vocês dariam para que algumas pessoas que vão estar assistindo a gente, elas ainda estão com medo, com receio, ou seja lá o que for, de perguntar a Deus, da legalidade para Deus falar assim, ó, vem, me ajuda, eu quero tomar uma decisão, eu quero saber se é essa pessoa ou não, se o Senhor falar que tem que esperar, eu vou esperar, eu quero fazer isso. A maioria não vai fazer isso, infelizmente. Qual é a dica que vocês teriam para essas pessoas que estão às portas de entrar num relacionamento que é para sempre? Na verdade, assim, no processo de escolha, eu acho que tudo isso que a Lu falou já tem que ser levado em consideração. E, na verdade, se ainda não escolheu, busque essas informações, busque olhar mais atentamente, porque é aí que você ainda tem essa opção, né? A nossa opção vai até aí. Pode ser dolorido e tudo, mas a opção de sim ou não é antes, depois do casamento não. Então, olhe, na verdade, também para acrescentar como que a pessoa lida com a família. Como ela lida com a mãe, quando que ela lida com o pai, qual é o tipo de relacionamento que se tem dentro de casa. Porque isso reflete muito de quem verdadeiramente a pessoa é. Porque comigo é um doce, mas chega com a mãe e maltrata a mãe, por exemplo. Então, é um indício fortíssimo de que quando chegar lá na frente, ele não vai ter muito receio de tratar exatamente dessa forma. Sim. Então, olhar para a família, olhar para o relacionamento familiar é importante. Os valores, né? Claro, né? O caráter, isso é fundamental. E, assim, é muito menos dolorido você dizer um não ali nessa fase de namoro, até de noivado, né? Do que depois. Porque depois desse sim, isso depois a gente pode falar mais a fundo, mas se cria uma aliança. E depois dessa aliança, depois de se tornar uma só carne, é muito difícil separar isso. Ou deveria ser, né? Porque como a gente falou, hoje em dia as pessoas estão achando que não, o casamento é descartável. Mas se você quer, né, você que está assistindo, quer ter o seu casamento baseado nos princípios bíblicos, né, que isso faz toda a diferença. Você é cristão. Isso.
não encare o seu casamento como algo descartável, como uma coisa qualquer. A gente está falando, é uma das decisões mais importantes da sua vida, né? Precisa haver esse empenho em justamente manter, porque é uma aliança. Né? Porque, olha só, o que eu estou dizendo de ser fácil ou ser difícil é nível espiritual. É muito fácil ir num cartório e dizer, eu não quero mais casar. É muito rápido. Hoje em dia, até o processo deve ser bem, bem rápido. Mas, espiritualmente falando, crendo ou não, isso acontece, é um processo de ruptura. Nós usamos uma dinâmica, na verdade, que é de 2 papéis colados. Quando a gente tenta tirar os papéis que estão colados, uma parte fica num lado, outra parte fica no outro. Você não consegue tirar os 2 papéis sem que algo fique dos 2 lados, algo de um fique no outro. Né? E acontece espiritualmente, isso acontece também. A gente vai se dividindo, vai se dividindo. E quanto mais a gente vai se dividindo, e a gente espiritualmente às vezes pode estar numa situação muito mal assim, e a gente não entende de onde vem isso, e às vezes pode vir disso. Agora, tem conserto, a gente pode viver uma vida feliz. Se a pessoa já casou, já tem um relacionamento, tudo a gente pode arrumar, pode se fazer o curso, pode se buscar conhecimento e colocar confiança em Deus, que pode mudar qualquer coração. Amém. Então, vai lá. Não, então, a gente falou né, todo esse tempo muito sobre as pessoas que ainda vão se tornar um casal, ainda vão se tornar uma só carne. Agora eu queria entrar para esse contexto de quem já está casado, né? E que provavelmente esteja passando por alguns conflitos, algumas dificuldades. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se ao longo desses anos, né, que vocês vêm trabalhando com casais, se vocês veem dificuldades que são assim as mais comuns. Nossa, constantemente a gente pega casais com esses conflitos. Talvez sobre finanças. Eu ia perguntar isso. Estão ligados, meu bem. Vamos lá. Pois é. Então, assim, se há, né, dificuldades que vocês veem, as mais comuns, assim, seriam finanças, seria divergência na criação de filhos, né? Tô dando Divergência sugestões. de opiniões. O que vocês veem Qual como é o as... principal conflito, né? Ou os principais. Os principais conflitos, assim, como tudo é uma Eles se reação repetem. química, né? É. Como o André falou, mas qual é a principal reação química que vocês, principais conflitos que vocês já... Eu acredito assim que quando a gente recebe os casais com problema, porque claro, né, quando os casais vêm, geralmente assim, no curso muitos casais vêm para aprender, não tem problemas ainda, estão começando o casamento e vêm aprender, e isso é maravilhoso. Mas sempre que vem aqueles com mais tempo de casado, já tem algumas marcas, né? E são marcas, umas marcas mais profundas, outras não profundas. Mas a grande maioria dos casais que tem um problema na comunicação, que é a primeira coisa. Né? Por quê? Eu comunico com a minha dor. Então, por exemplo, o Júnior fez alguma coisa, você está ferida naquilo. Ele falou assim para você, a comida da minha mãe meu feijão da minha mãe é muito mais gostoso. E aí isso te afeta de alguma coisa que você já aconteceu com você. Eu não sou tão legal, eu não sou sua mãe dizer para você, você não é boa em nada, tudo que você faz está errado. Você vai crescendo com aquilo. Quando ele fala isso, desperta em você uma dor. Pô, então minha comida não é boa, meu feijão não é legal. E aí eu já fico com qualquer outra coisa que ele falar, mesmo que não seja sobre a sua comida, ele não gosta da minha comida, ele prefere a comida da mãe dele. Então, quer dizer, ele prefere a mãe dele. Eu ouço com a minha dor. E eu não entendo o que ele está falando. Ele está falando uma coisa totalmente diferente daquilo. Mas eu ouço com a dor que eu estou sentindo. Uau. Entende? Então, a comunicação, ela trunca ali. Uma vez que eu estou magoada, que eu estou ferida, que desperta em mim uma coisa que ele disse, a gente barra a comunicação. E é a coisa principal. Uma vez que barrou a comunicação, a gente não consegue mais falar nada, porque tudo que ele fala fere. E tudo que você responde, você responde para ferir, porque você está ferida. Então, você responde de uma forma sutil ou sem perceber, mas que aquilo cutuque. E aí começa uma briga por uma coisa que nem está clara, porque vocês nem entenderam ainda, mas a comunicação foi rompida. Então, uma primeira dificuldade assim, mais comum que vocês veem ao longo desses anos é A comunicação. Comunicação. E outra, a gente se comunica com a nossa Dor. dor. Isso. Então, às vezes, o outro está falando uma coisa e a gente está ouvindo o outro, porque Total antes de se diferente. comunicar com o outro, nós estamos nos comunicando Com a nossa dor. Entende? Então, quando eu ouvi com a minha dor, uma vez que você falou e aquilo já me magoou, qualquer outra palavra, você pode dizer assim, você é muito bonita, eu gosto demais de você, sua comida está maravilhosa. Não, mas o meu feijão, a mãe dele é melhor. Então, ponto. Eu ouço aquilo. Minha comida está boa, mas talvez se fosse a mãe dele fizesse, talvez fosse melhor. Eu começo a sentir que não foi o que ele disse. Ele só disse que naquele dia tive saudade da comida da minha mãe. Ponto. Se você estiver ferida em alguma situação, você toma essa dor.
Agora, então, uma dica prática. Eu vou te pedir sempre para vocês, tá, gente? Sobre falar uma dificuldade e uma possível forma de resolver, de resolução. Dicas, então, práticas para os casais melhorarem A comunicação. É, Eu perguntar o que que você entendeu. Quando eu falo e ela fica meio estranha, o que que você entendeu que eu falei? Ah, entendi que você falou isso. Então, eu falei isso, não falei isso. Ah, então tá. Então, você falou... Porque, assim, não é o que eu falei, mas o que eu quis dizer. Porque quando eu tô doída, não é o que eu falo, mas o que que você quis dizer com isso? Porque eu tô ferida. Então, o que que eu falei? Repete pra mim o que eu falei pra você. E o que você entendeu? O que você entendeu, entende? Eu atendi um casal e ela estava muito brava porque ele não ajudava ela, ficava no domingo, ela tinha ciúmes da mãe dele. Então, o problema maior é que ela tinha ciúmes da mãe dele. Então, todo domingo ele queria ir ver a mãe. E ela, como tinha um relacionamento muito ruim com a mãe, não entendia que ele queria ficar bem com a mãe. Então, aquilo machucava demais ela. Mas a dor não era com a mãe dele, era com a mãe dela. Ela tinha um problema com a mãe. Mas como ela não tinha um relacionamento bom com a mãe, ela ficava brava porque ele tinha um relacionamento bom com a mãe dele. Então, ela tinha ciúmes da mãe dele. Então, todo domingo, quando ele ia na mãe, ela brigava, ficava muito brava, muito nervosa, porque ele não ajudava ela com as crianças, porque ela tinha que fazer tudo sozinha. E aí ela ia fazendo todos os outros problemas, sem identificar que o problema era o relacionamento com a mãe. E aí eu estava com os dois casais e eu falei para ele assim, fala para ela, né, o que que você... Ela falou assim, eu queria que ele me ajudasse mais em casa, que ele prestasse mais atenção em mim, que ele quisesse dormir comigo à noite, que ele tivesse carinho por mim. Ok. Aí eu falei para ela, então, fala para mim agora, deixa depois ela falar, fala para mim o que que você gostaria que ela fizesse. Ele falou, eu gostaria que no domingo, quando eu fosse na minha mãe, ela não ficasse tão brava. E que depois, quando eu chegasse, ela deixasse eu descansar um pouco, para depois ajudar ela com as crianças, para à noite eu estar mais disponível para ela. Isso ele disse. Aí eu perguntei para ela, o que foi que ele falou? Ela falou que ele quer que eu fique cuidando das crianças, para ele poder ir na mãe dele e descansar, porque ele acha que eu não estou cansada. Só ele está cansado. Aí eu falei assim, não, mas ele não disse isso. Ela falou, disse? Porque ela ouviu, nós dois ouvimos a mesma coisa. Eu falei, não, ele não disse. Ela falou, disse sim. Eu falei, não. Aí quando eu falei, ela falou, ele disse isso, que ele quer dormir comigo à noite? Não disse? Eu falei, disse. Ela não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Interpretar. Porque ela tinha uma dor, e quando ele falava, ela só ouvia que ele queria ir na mãe dele e que ela cuidasse das crianças. Ela não ouvia mais nada. Parava ali, cortava o que ela ouvia. A comunicação completa não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Entende. E aí, no que Então, por isso Essa que é a pergunta. alguns anos atrás, a divergência de opiniões por conta da comunicação era o segundo principal fator de divórcio no mundo. Só perdia para o adultério. Aham. Olha só o poder, né, da comunicação e quando a gente não... E é interessante que não só sobre isso, sobre interpretação, mas eu vejo que tem muitas mulheres ou homens, né, casais ali, que na hora de se comunicarem, eles... Não tem a questão da comunicação, é muito também a comunicação não verbal, o tom de voz, né? Tem alguns detalhes em relação a essa comunicação que tornam ela mais assertiva ou não. Exato. E aí eu percebo que muitas vezes quando você tá falando algo de boa, mas a maneira como se fala, seja gritando de uma maneira ruim, né? Você também não consegue atingir o teu alvo ali, o teu objetivo. O que você acredita e o que você orienta, sabe? Até falando biblicamente, assim, ô Lua, para que mulheres, para que homens, na hora de se comunicarem, por mais que estejam falando coisas normais, mas para o outro receber melhor, né? Esses outros fatores, como tom de voz, né, comunicação não verbal, estejam alinhados para que se chegue ao objetivo. Qual seria o caminho para ser mais assertivo também em relação a isso? Então, é assim, na hora da briga nunca é hora de comunicar, né? Na hora da briga não existe comunicação. Então, alguém precisa se acalmar, descansar, dar um tempo, contar até 10, depois voltar para a conversa. A conversa só acontece, a conversa entendível, a conversa assertiva só acontece no momento de clareza, no momento bom. Então, espera as coisas acalmar e no momento que tiver tudo calmo, vai lá e fala, olha, você disse isso aqui me ofende, isso aqui me fere, você disse com esse tom, você falou de um jeito que eu entendi. E aí, eu entendi isso. Você disse isso? Não, eu não disse. Então, o que você quis dizer? Você quis dizer isso, tá? Então, eu entendi isso, então me perdoa porque eu entendi dessa forma, me perdoa porque eu falei dessa forma. Ponto. Resolvido o problema. Então, na hora da briga, nunca é, né, a hora. Agora, sim. Agora, coisas corriqueiras do dia a dia, se a pessoa tem essa forma de se
de se portar. Eu preciso entender que a forma dele não é sobre mim, é sobre ele, como ele se comunica. Entender que a forma dele se comunicar, que não é sobre mim. Ele não está querendo me atingir ou me afetar. Eu preciso compreender isso, né? E ficar bem com isso. Agora, tudo depende da minha história, né? Se eu tinha meu pai muito violento, que tudo vinha para mim de forma agressiva, quando ele falar de forma agressiva, pô, é meu pai falando comigo. Eu não sou mais criança, porque ele está falando desse jeito. E aí já cria uma atrito. Então eu preciso entender. Também, assim, penso o seguinte, não tem a passagem bíblica, depois eu posso procurar, que fala que, exato, a palavra branda desvia o furor, né? Que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que edifica o teu próximo. Então, eu vejo que, assim, e até pela minha própria experiência, né? Todas as vezes que, por exemplo, eu fazia algum pedido pro Júnior, sabe, com aquele ar de mandona, um ar arrogante, meio que eu não conseguia atingir o alvo. Mas quando eu voltei à minha essência e eu acredito que toda mulher tem lá no fundo isso, né? Tem essa docilidade, a gente tem que buscar isso. Toda vez que a mulher ela se posiciona dessa forma de querer colocar uma arrogância no pedido, num direcionamento, ela não atinge o alvo. E aí, justamente, a Bíblia vem para trazer isso, né? Mas será que não depende? Não, eu sei que em cada situação vai exigir um posicionamento diferente. Mas, em geral, né, para eu conseguir fazer pedidos, para eu conseguir que o alvo seja atingido, né? Você acredita que a comunicação ela realmente tem que ser mais branda, tem que ser em mansidão? Sempre. A Faz comunicação toda a tem que ser diferença? clara, né? Clara. E objetiva só pode ser no momento, só pode ser calmo. Não dá para ter comunicação clara no momento de aspereza, no momento de briga, de discussão. Não existe. Para muitas pessoas, a fala, eu sei, eu vivi, essa é a minha história, né? Para muitas pessoas, aquela fala muito mansa, ou muito calma, ou muito... é sinal de insegurança. Eu não sei, eu trabalhei, inclusive, numa empresa em que toda vez que eu ficava mais calmo, as pessoas montavam em mim. Então, eu comecei a me montar para aquela empresa. E depois que eu me posicionei, um ano depois eu ganhei prêmio e tudo, mas aí eu já estava posicionado, como se tudo ali estava corroborando para que eu me tornasse uma pessoa posicionada. Então eu comecei a ficar mais firme na minha voz e com um ano, todo mundo já me respeitava lá na empresa, ganhei prêmio, mas quando eu cheguei lá falando baixo e depois desse um ano, os gerentes, todos os meus superiores falavam que, cara, quando você chegou aqui você era muito inseguro. Mas não, eu estava fazendo o meu trabalho de forma correta, porém eu não tinha um posicionamento. Sim. E... Mas não é isso que a cara tá falando sobre a mulher mais mansa? É sobre isso? Sobre essa mansidão, essa falar baixinho? É sobre isso que tá falando então, ou não? o negócio é justamente a percepção de algumas pessoas. A Bíblia também fala isso, que o pobre fala com rogo, como que se rogando, mas o rico fala de forma áspera. Então, o que fazer quando essa percepção? Eu acho que não é questão de ser brando ou não, mas é questão de ser, na verdade, ser empático, né? Na sua fala. Você pode ser tão proativo e tão assertivo quanto se você respeitar aquilo que você está dizendo e a condição onde ela está, onde a outra pessoa está. Eu preciso olhar para o outro e entender a condição que ele está e me colocar na mesma altura. Mesmo quando a gente vai educar filhos, por exemplo, a gente desce na altura deles. Por quê? Porque se eu falo de cima para baixo, eu tô acima dele, não estou onde eu estiver. Eu desço o olho nos olhos e falo com ele de forma como ele possa me entender. E Então, isso qual ser que é o mais assertivo. importante? A pessoa que está se sentindo ofendida pela fala do outro, entender que aquela é a fala do outro, ou o outro se transformar em empático para falar com essa. Não, se eu acho que claro. não precisa transformar. Eu acho que empatia é uma coisa que tem que ser nossa. A gente precisa entender que empatia é se colocar no lugar do outro. Não esperar. Se o outro tá recebendo de forma agressiva, ele tem que dizer, olha, a forma como você fala vem de forma agressiva e eu me sinto mal. E eu, então, para agradar essa pessoa, que é o meu parceiro, ou que é o meu companheiro de trabalho, que é, vou maneirar o meu tom de voz e falar com a mesma assertividade o que eu quero falar, num tom de voz mais empático, respeitando Mas essa pessoa. Esse é o a minha cerne, igual dúvida eu é penso entre os também, dois. mulher. Entre os dois. Marido e mulher. Não, tanto faz, marido e mulher, relação de trabalho. O que eu entendi aí, vamos ver se eu estou entendendo certo, né? A gente está falando de comunicação. Um vai ter que baixar a guarda, porque no primeiro momento, o que fala brando e se ofende com o que fala firme, tem que entender se aquela pessoa está falando firme por ela estar brigando com ela ou porque a fala dela já é firme, não foi? O primeiro momento foi esse. O segundo momento foi esse que é firme, abaixar e falar conforme o outro se sente melhor. Então tem duas situações. Ou o que é firme abaixa para falar igual com o outro,
ou o quebrando entende que ele não tá ofendendo. O filme não tá ofendendo. Mas é difícil Deixa de eu- entender, né? Não sei, deixa o André Deixa eu falar para falar ver se ele uma coisa. entende E se diferente. os dois fossem firmes, Se os dois fossem firmes. o que, Como que é que dá? aconteceria? Não ia ter que diminuir. Ficar manso. Não é? E se os dois fossem mansos? Exatamente, você tem que encontrar equilíbrio. Essa é a É questão. isso. Equilíbrio é a chave. Vamos olhar para Jesus. Para mim, o maior líder de todos o que passou nessa terra. Ele foi manso quando precisou ser manso. Ele foi firme quando precisou ser firme. Então, eu acho que há lugares, no seu escritório, por exemplo, na sua atividade, às vezes você precisa comandar uma equipe, você não pode ser manso. Você precisa ter uma voz de firmeza que inspire segurança, que inspire autoridade, que inspire aquelas pessoas têm que saber que você sabe para onde você vai. Então, aí, ok, essa voz. Agora, quando você chegar para os seus filhos, às vezes eu me arrependo de algumas coisas que eu já disse para os meus filhos nessa questão de firmeza. Porque realmente ali eu tenho que regular, né? Eu tenho que procurar o equilíbrio. Eu acho que a pessoa, isso eu acho que é muito difícil de a gente cravar Tipo de comportamento. exatamente pelo temperamento. É. Pelo temperamento é muito difícil a gente regular isso. A pessoa que é mais calma, mais tranquila, precisa entender quem está do lado dela e vice-versa, né? E precisa entender exatamente isso. Com a comunicação, você vai conseguir entender que a pessoa, eu magoo ela, eu vou ferir a pessoa se eu continuar com a minha voz lá em cima, dessa forma. Então, eu preciso realmente trabalhar essa parte em mim para que eu, aqui, nessa hora, com quem está do meu lado, eu seja brando. E a pessoa que está do seu lado também precisa entender que se você ficar forçando, você está indo contra o temperamento da pessoa. E isso não vai acontecer, né? Então precisa ter um equilíbrio, um entendimento entre ambos, né? E um discernimento sobre como se posicionar em cada situação. Seja no Exatamente. trabalho, seja com o filho, com o esposo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que saber se colocar, né? Como eu me porto em cada situação e que exige de mim aquela situação, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Porque não é só de um, nunca é só de um. E outra, assim, a gente usa essa frase nos cursos. Felicidade do casamento, aliás, felicidade no casamento não é sobre encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa. Eu preciso ser a pessoa certa para a Luciana. Então eu preciso olhar para isso. Puxa vida, eu estou magoando ela quando eu ajo dessa forma. Eu preciso ver o que eu consigo fazer aqui para a gente chegar no consenso e eu não conseguir magoar ela. Eu preciso me tornar a pessoa certa. Porque às vezes a gente quer mudar o outro. E na verdade é sobre mim. Só eu consigo mudar, né? Eu não consigo mudar o outro. Isso aí. Né? Então, acho que é por aí. E a comunicação assertiva, ela não está, na verdade, tanto no que eu comunico, mas como o outro, como eu me faço entender. Porque, assim, o assertivo é fazer o outro compreender a minha ordem, é entender aquilo que eu estou pedindo, é entender aquilo que eu estou falando, é entender a minha direção. Então, assim, eu preciso aprender a comunicar de forma que o outro entenda, não da forma como eu sei falar. Porque se eu quero comunicar e o outro não consegue entender, a comunicação está truncada, né? Então, a assertividade da comunicação está no entendimento do outro. Então, para falar com uma pessoa com menos instrução, eu preciso descer no nível para que ele possa entender a ordem que eu estou dando para ele, senão ele não vai conseguir executar o serviço que eu estou dando. Se eu estou falando com uma pessoa com mais conhecimento, eu subo até o nível dele e me expresso no conhecimento que eu tenho sobre aquilo, porque ele vai entender o que eu estou falando. Então, assim, a comunicação assertiva é se fazer entender para que o outro cumpra aquilo que eu quero que ele faça. Isso é assertividade. De bola, continua E empatia. uma outra dificuldade, assim, que é muito comum que vocês veem nos casais. Comunicação, a gente falou da comunicação. Agora. Comunicação. Tem uma que eu acho que 90% reclama. Família. Não a minha família. Os parentes. Família conjunto. Exatamente. A família que vem junto. Isso é um pacote. A gente não casa só com a pessoa. Casa com a A gente família. casa com tudo aquilo que vem no pacote. Quando a gente vai escolher, a gente não olha para isso. Quando você vai escolher uma pessoa, você não olha assim, o pai dele é briguento. Ah, não tem problema, o pai dela é briguento, não tem problema. Só que quando você casar, Vou casar As com irmãs ele, que se metem não vou em casar tudo. com o pai. você vai estar com o pai junto, porque o pai está lá, Tá feio. né? Então, esse É o marido que quer ir comer a comida da mamãe, né? É a esposa que quer estar com as irmãs. Enfim, é uma série de coisas que, na verdade, isso desgasta muito.
Sim. Muito. A gente vê muito desgaste nos relacionamentos. E dicas práticas para os casais lidarem com isso da melhor forma. Isso é uma coisa, assim, buscar um equilíbrio nisso é mais difícil. Porque vai envolver uma série de coisas, Renúncias, talvez? de renúncias, vai exigir do casal uma união e uma comunicação muito afinada para que você possa... que, na verdade, isso gera outros conflitos, né? Eu brigo com as irmãs dela, vou lá e brigo e xingo. Como vai ser minha vida daí para frente? Sabendo que ela gosta de estar lá, é um ambiente para ela ótimo, mas para mim não. Então, vão ter que ser acertado o perdão, vai ter que ser acertado uma série de outras coisas que para poder chegar nesse consenso. É um caminho mais difícil e eu acho que tem que ser visto caso a caso, porque tem casos também que são mais difíceis, eu não vou falar aqui, mas são casos mais complicados, não só de falar, de perdoar, disso, mas exigem outras atitudes. Vocês acreditam que o entendimento sobre prioridades... Então, entender isso que eu ia falar. Família é família, vamos dizer assim, os parentes são parentes, é parentela. E existe uma família nuclear que seria a minha A prioridade? gente precisa entender, a primeira coisa, que Deus é a minha prioridade. Perfeito. Né? É o primeiro lugar da minha vida, é Deus. Antes da minha esposa, antes do meu marido, antes dos meus filhos, Deus é a prioridade. Abaixo disso, eu e ele. Não são os filhos. Uau. Entende? E existe uma inversão. E não é a né? mãe, Existe não é uma o pai. facilidade de inverter isso, né? Muito fácil. Não é igreja, não é nada. O segundo lugar é o casamento, o casal. Então, assim, eu e ele. Eu por ele e ele por mim, não é os meus filhos. Os filhos estão abaixo disso. Por quê? Porque eles vão ser cuidados por essa família nuclear. Eles estão de passagem, eles vieram para ir embora para viver a vida deles. E a gente precisa permanecer. Então, assim, a primeira coisa é casou, Deus. Segunda coisa, deixou pai e mãe. Como assim deixou? Deixou. Eu vivo com o meu marido. A opinião dele é mais importante. Ele é a pessoa mais importante. Ah, então eu não vou gostar da minha mãe? Claro que vai. Mas a opinião dela não é a opinião mais importante. A opinião da minha esposa é a mais importante. A opinião do meu esposo é mais importante. Né? Aí vem os filhos. E aí a família, e aí a gente segue. Depois a família tem a igreja, e depois vem o trabalho, depois vem a igreja, né? E aí a gente vai para essa ordem. Mas os parentes deixam de ter a prioridade. O pai e a mãe deixam de ter a prioridade. E eu preciso entender isso. Não entender isso é muito difícil. Porque, mas eu sempre amei. A gente é criado para amar a minha mãe. Ai, mãe, eu te amo. A gente tem uma ligação muito grande. Quando eu caso, de repente, eu tenho uma outra pessoa que é mais importante. E eu preciso aprender a lidar com essa relação. Então, entender isso ajuda muito quando a gente começa a entender qual a prioridade do nosso E casamento. aquela frase que dói, né? Que quando você casa, seus pais passam a ser seus parentes. É isso. Não é isso? Deixará o homem. Pai e mãe. Pai e mãe. E estranho que a Bíblia... Por que a Bíblia fala deixará o homem? É uma dúvida que eu... Deixará o homem. Pai e mãe e vai se unir. Então, o que acontece? Os pais passam a ser parentes. E lá em... O que Deus fala para Abraão, né? Deixará a tua parentela. Sai da tua terra, Sai da da tua tua casa, parentela. deixará a tua parentela. Ou seja, família, o núcleo familiar passa a ser um. É. Fora daquilo ali já é parente. E como quebrar esse vínculo? Porque às vezes essa pessoa carregou um vínculo de família, pai e mãe, Isso. 20, 30 anos, não sei, cada um. E de repente, agora é parente, eu vou ter que ficar mais distante. Eu vou ter não, né? Mas vai acontecer de ficar mais distante. Vai acontecer. Qual é a dica que vocês dariam sobre esse assunto? O que como o André já falou, né? A comunicação muito bem afinada para poder resolver esse tipo de situação. Mas teria alguma dica que vocês dariam além da Primeiro é comunicação? entender isso, né? Aceitar. Primeiro é aceitar. Porque assim, muitas vezes eu não quero abrir mão disso. Eu não quero que a minha mãe fique em terceiro, em quarto, quinto plano. Eu quero que a minha mãe esteja ali no segundo lugar, no mesmo lugar do meu marido. Eu não quero esse afastamento, porque eu tenho uma relação muito profunda, muito forte. Então, a primeira coisa é reconhecer de que, uma vez que eu deixei o pai e a mãe, eu preciso, né, ter esse distanciamento. O meu marido é a pessoa mais importante. Isso aí. Então, primeiro, entender. Vai fazer tudo isso. Porque agora, provavelmente, quem está assistindo a gente, se está assistindo em casal, já tem um empurrando o outro. Tá lá. Eu tô falando aí, ó. Falei? Ouve agora, não falei? Então, a primeira coisa é esse, é o entendimento. Porque se a pessoa não tiver esse entendimento... Não adianta, né? Precisa entender qual é o lugar que ele está ocupando agora. E uma pessoa que está ainda muito presa com os pais, casou, mas está presa com os pais, essa pessoa vai ter filhos. E eu acredito que seja uma tendência, quando os filhos crescerem, essa pessoa ainda querer também ficar ali, ó, em cima dos filhos. O filho casa e esses pais ainda ficarem ali, ó, em cima. Você está me dependência abandonando emocional. com a dependência emocional em cima Sim. dos filhos. É uma pessoa que eu acredito que não consegue não largar, gente, que é muito mais colocar
na posição correta. Os pais, eu acredito que quando os filhos casam também, essa pessoa vai, se não mudar, vai encontrar dificuldade em colocar os filhos também numa posição correta. Isso acaba trazendo um pouco de desgaste no relacionamento Muito. até dos Sim. filhos. Sim, é muito importante romper com isso, né? No sentido de que, nessa ordem de prioridade, eu continuo amando a minha mãe, continuo respeitando, continuo tendo que honrá-la, porque a ordem de honrar não se perde quando a gente casa, né? A Bíblia diz Exatamente. honrará o pai e a mãe, ela não diz quanto tempo, ela Isso diz aí. honrará. E honrar é honrar, mas honrar não é ter dependência, honrar não é viver para, honrar não é trazer para junto e falar você vai ter que ficar aqui, não. Honrar é dar honra, né? Viver para honrar essa vida. A minha vida como esposa e como casal tem que ser para honrar a vivência dos meus pais. Então, isso também está em honrar, né? Isso aí. Então, é Aceitar. importante que eu me posicione nesse lugar. Eu acho que aceitar é o primeiro passo. E depois, aí colocando cada coisa no seu lugar, né? Podendo dizer, mãe, olha, isso aqui eu não quero mais que você se meta. A gente vai, mas não vai todo dia. E eu vou passar aí para tomar um café, mas eu vou uma vez na semana. Eu vou cortar um pouquinho. Talvez eu precise de me distanciar para depois voltar a me aproximar. Mas aí com mais clareza. E no caso de um marido ou a esposa proibir o outro de visitar as irmãs, visitar Aí é um os pais, problema, né? visitar os irmãos, ou a mãe, proibir, há uma proibição. Se você for, quando você voltar, vai ter briga, vai estar um desgaste. Eu não quero que você vá, mas se você for, vai acontecer isso, isso e isso. Proibir, uma proibição. Está cavando uma cova, né? Porque é um marco para discussão, briga e, na verdade, porque pensa, se ele fala mal da minha mãe, eu me proíbe de ir lá, toda vez que eu vou dizer, ai, mãe, eu não venho muito porque ele não deixa. O que acontece com essa mãe? Cria empatia, cria uma raiva. Cria uma empatia, não, cria uma raiva, uma antipatia por essa pessoa. E aí, toda vez que eu vou lá, eu falo assim, ai, seu marido não é bom mesmo. Seu marido devia separar dele. Vem pra cá, que eu te apoio. Não precisa desse marido. Então, eu começo a ter um monte de gente contra. Eu já não tenho mais ninguém a favor. Eu começo a ter um monte de gente contra, cavando uma cova para esse casamento. Então, assim, é uma linha muito tênue, na verdade, para que haja depois um divórcio e essa pessoa se divorcie e fala, não quero mais ele, porque ele está criando uma coisa muito difícil, né? Natal. Natal é uma maravilha. Natal é bom de briga, né? O Natal é uma maravilha para isso. Que reúne todo mundo, não sabe pra onde É, vai. Exatamente. Nem fala que mais quando você tem pais separados. O Natal é uma... Que isso sempre acontece, né? O testemunho deles é sempre esse. Isso. Ah, mas eu não quero ir passar o Natal lá. Não, mas eu quero. E ali Isso. já viu, né? Né? E aí, assim, a gente precisa entrar nesse consenso, né? O que pode, por exemplo, o que a gente conseguiu encontrar em alguns termos, por exemplo, assim, é festa, eu tenho muitas irmãs, ele não tem irmão, porque é filho único. Ah, essa eu não quero ir, essa eu quero, ok, tá tudo bem. O fato de não querer estar comigo não quer dizer que ele me ame menos ou que ele ame menos a minha família. É que eu preciso entender que ele não gosta daquele barulho, porque a minha família é um barulho. E eu posso respeitar ele e entender que tá tudo certo. E ele me respeitar, dizer, não pode ir tranquilamente que eu fico aqui. E a gente fica bem nisso, a gente não precisa discutir. Agora, existem datas que a gente vai precisar falar, não, então assim, a gente faz assim, então, à noite passa com a minha família, de manhã passa com a sua, e tem que abrir mão. Eu, muitas vezes, passei a noite com a minha mãe, com a minha família, a hora que ia passar no Ano Novo, no Natal, o dia seguinte, minha irmã falava assim, ai, porque você gosta mais dele, porque você vai para a família dele. É isso, a gente acordou. Um dia aqui, um dia ali. Não era o que eu queria? Não era. Mas a gente abre mão por isso, para estar junto. Então, a gente abre mão em prol do relacionamento. Agora, Se eu vejo como prioridade. Como levando prioridade. aqui para algumas pessoas, famílias que estão nos assistindo, né? A gente já falou aqui da importância da família. Esses dias eu vi uma entrevista com um homem muito bem sucedido, bilionário. E perguntaram para ele o que é a riqueza. Aí ele falou que a riqueza dele é a família dele. Olha só, minha riqueza é minha família, minha riqueza... E ele botou até uma vírgula, a riqueza também para mim é, depois dos teus filhos adultos, ainda quererem estar perto de você. Isso para mim também é riqueza, não que eu os obrigue, mas eles querem estar perto. Família. Eu acredito que Deus, ele nos dá possibilidades, muitas possibilidades na nossa vida, porém a gente quer administrar muita coisa, mas a gente ainda não consegue administrar nem a maior riqueza que a gente tem, que é a nossa família. A família é uma grande riqueza, por isso que eu queria que vocês falassem agora sobre algumas famílias que estão nos assistindo, provavelmente já estão com um desgaste muito grande. E como com certeza já aconteceu com vocês, né? Já chegar pessoas para fazer o curso, já Última não oportunidade. era a última cartada. O que vocês têm para falar? Vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que estão nesse momento.
esse momento já de um desgaste muito grande, o que vocês teriam para passar com essa experiência aí que vocês têm para Tem essas solução famílias que ou estão não? nos assistindo agora, que já estão cansadas e sobrecarregadas? Você? Assim, primeira questão que a gente precisa entender, que ela não é minha inimiga, nem eu sou inimigo dela. A questão das brigas, a questão da confusão, isso tudo são armadilhas que vêm sendo pontuadas, né? É aquelas coisinhas que vão sendo colocadas no nosso caminho, que de repente agora já virou uma avalanche de coisas e a gente já não tem mais controle sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas se você está ouvindo agora esse podcast e está mexendo com você, se você está fazendo um curso, foi convidado para um curso, saiba que Deus tem total interesse em que você arrume o seu casamento, que você seja feliz. Ele tem total interesse na felicidade das pessoas. Ele quer abençoar as pessoas. E as pessoas só vêm para os cursos, só ouvem os podcasts, as pregações sobre isso, quando Deus quer trabalhar com elas em áreas específicas. Há solução. Deus dá a solução para todas as coisas. Ele é maior do que todos os problemas, então não há o que temer. É apenas a gente buscar nele a solução. Isso é uma armadilha muito grande. A comunicação, a família, como ela mesma falou, a minha irmã fala que você gosta mais dele. São tudo pequenas coisinhas, pequenas sementes que vão sendo colocadas no nosso coração. Né? E a gente precisa estar muito bem alicerçado. E muitas vezes as pessoas não estão alicerçadas. Né? E muito na palavra de Deus. Né? Muito, Falta esse completamente. Para suportar certas coisas, é só com Deus. Uma das lições mais importantes que a gente fala sempre é sobre perdão. Perdão é uma coisa muito profunda que precisa ser tratado. E a gente busca, na verdade, no curso, tratar as pessoas individualmente, porque a pessoa tratada individualmente, ela vai saber lidar com a situação de uma forma mais saudável, né? E provavelmente eles vão conseguir enxergar um consenso. Porque no meio da tempestade, é muito difícil de a gente enxergar alguma coisa, né? Tem até um louvor que fala que a tempestade é Deus, que o vento é Deus, o vento forte é Deus. Então a gente precisa saber que mesmo na tempestade, Ele está lá, Ele está com a gente. Procurem os cursos, procurem ajuda, procurem seu pastor, porque sem Deus é muito difícil de a gente perdoar. Sem Deus, para entender o perdão, para entender o amor. A gente precisa entender Deus, porque Deus é amor. Então a gente precisa entender Deus para poder curar certas feridas do nosso coração e começar uma nova história. É interessante que você fala, Deus é amor, e veio aqui agora. O amor é uma decisão. E buscar Deus também é uma decisão. Exatamente. É uma decisão que você pode estar tomando agora. Tomando agora a decisão de parar com tudo isso que está acontecendo na sua vida e querer um tempo novo. É totalmente, completamente possível a gente mudar essa situação dentro dos nossos lares. Basta que nós decidamos fazer isso. Eu sei que não é fácil, né? A gente fala que é uma questão, decidiu, mas não é simples. Mas eu sei que começa assim. O primeiro passo. Exatamente. Começa eu entendendo que a mulher que está do meu lado não é a minha inimiga. Eu estou sendo jogado numa confusão que, na verdade, eu nem entendo direito, que é uma briga espiritual sobre as famílias, sobre aquilo que a gente falou no começo, sobre as gerações, que uma família destruída destrói gerações de pessoas. Né? Então, há uma luta espiritual que a gente não enxerga, mas que todo dia ela é travada, e todo dia a gente faz parte dela mesmo sem querer. E não pode lutar com as armas erradas. Exatamente. Então, se eu tenho um conselho para você buscar o Senhor, buscar a Deus, de que forma? Busca uns cursos, busca uma liderança, busca frequentar uma igreja, começa a frequentar uma igreja, cursos de casais, pregações, vai buscar conhecimento de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar um caminho, uma direção, porque a vontade dEle é perfeita, agradável para você, que você seja feliz, seja muito abençoado. Show. E a gente falou duas coisas até agora aqui. A gente falou sobre conhecimento, né? As pessoas estão casadas e não buscam conhecimento. As pessoas, para ser um engenheiro, eles têm que fazer engenharia, né? Exatamente. Tem que estudar para isso. Para ser um médico, tem que estudar medicina. E as pessoas casam e acham que não
precisam de conhecimento. E a Exatamente. Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. O que é você ter algo, ser casado, casada, e não entender sobre como funciona o casamento? Isso é um tiro no pé. Uhum. É um tiro no pé. Nós tivemos um casal que participou com a gente do curso, lá no Brasil, ainda um dos primeiros cursos que nós demos. E ele disse assim, ele já estava no segundo casamento, e ele disse, quando a gente estava pensando no curso, ele falou, se eu tivesse esse conhecimento, Olha só. eu jamais teria me separado da primeira esposa, Olha que só. estava no segundo. Meu Deus. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Ele entrou no primeiro casamento, separou do segundo, separou do primeiro, entrou no segundo, e aí no segundo ele veio fazer o curso, ele falou, se eu tivesse esse conhecimento, eu jamais teria me separado do primeiro. Porque a gente começa a entender que não é sobre a pessoa que está do meu lado, mas é sobre como eu escolho viver essa história com essa pessoa. É sobre, depois que eu caso, quando eu escolhi essa pessoa, eu posso viver bem com ela se eu tiver o conhecimento específico. Seja ela a pessoa que eu escolhi. Não importa se eu descobrir lá na frente que, puxa, ela tem muita diferença de mim. Se eu escolhi aquela pessoa e tiver o conhecimento de Deus, aquela pessoa é a melhor pessoa para eu viver. Por quê? Porque o conhecimento me ajuda a vivenciar fazer um bom casamento. E eu quero trazer até uma questão, né? Que assim, não é nem só o conhecimento, a gente não está falando aqui do conhecimento bíblico, né? O conhecimento de Deus. Mas, por exemplo, eu lembro quando a gente teve aulas com a Lu, que ela é psicóloga, né? E ela apresentou conhecimento sobre os temperamentos. Conhecer sobre as personalidades das pessoas e como lidar com elas. Gente, isso é um conhecimento que é transformador, Sim. libertador. Sim. Né? E quantas pessoas não sabem que existem temperamentos, que existem características que são comuns, né? As pessoas que têm maneiras de como lidar com esses diferentes temperamentos. Isso. E isso é um grãozinho de areia sobre o conhecimento de lidar com pessoas, mas tem sobre inteligência emocional. E isso tudo agrega, né? Te dá ferramenta e recurso para você saber trabalhar ali seus conflitos e dificuldades. E voltando a isso aqui, que até agora a gente falou de duas coisas, né? Que é o conhecimento e a comunicação. Meu povo perece por falta de conhecimento. Por que perece? Tudo que você não tem conhecimento, você vai perecer. Tem gente que aceita, né? É cristão, e não pegou o manual do ser humano para ler, não pegou a palavra. O que é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a pessoa é um cristão, é um crente, Mas não e conhece, né? conhece nem busca conhecer a palavra. Sim. O que ela vai fazer? A Bíblia fala também, lá dentro da palavra, que o herdeiro, enquanto menino, não se difere do servo. Ou seja, recebe herança. nós somos herdeiros. Só que enquanto formos meninos, sem conhecimento, sem maturidade, nós não vamos herdar. Só que o que é herança? Já foi dada. Só que para a gente acessar, a gente precisa conhecer e saber que tem uma herança. Né? E como o André estava falando, o que é a pessoa que não tem conhecimento? Ele é um amador. Tudo que a gente faz sem conhecimento é porque a gente é amador. E o nome já diz. O que é o amador? É aquele que ama a dor. E essa pessoa vive em dor. Então, é de suma importância. Se você quer ser, como a gente estava falando aqui, qualquer coisa que você se dispõe a fazer, você tem que estudar. Aí a pessoa casa e não estuda. Não estuda, não quer quer, saber né? como funciona um casamento. Com filhos, Vocês né? falaram Quer que tem- viver, né? Vocês falaram que tem gente que procura o curso antes de casar, né? Antes de casar, não. Logo Sem casar, sem em casar. casa. Recém-casado. As pessoas... Olha só que atitude. É uma atitude de alguém que é diligente. Casei, vou procurar um curso. Vou E saber como foi tão funciona. engraçado que essa pessoa que fez o curso com a gente agora, ela vem de uma família que os pais sempre cuidaram de casais. Então, eles aprenderam na família. Veja a segunda geração de alguém que já vai viver uma vida nova. Ela veio de pais que já ministram curso para casais, e assim que ela casou, ela foi fazer um curso de casais. Por quê? Porque ela já tinha entendido o princípio e o quanto isso abençoou o casamento. Então, essa pessoa é abençoada e vai ter um casamento muito mais abençoado. Isso aí, Por quê? vai ser Porque ela muito já mais fácil, viveu, né? né? Porque Isso é a segunda geração daquele que já... Então, uma família já dando frutos para uma outra família. Olha só. Veja, já mudando a história. É isso, né? Esse é E- o Começou, certo? Tem com base. Pra gente, eu vou tocar nesse tema, porque tem algumas pessoas que provavelmente estão assistindo a gente também, estão falando que assim, estão falando isso porque não sabem como é que é meu marido, como é que é minha mulher. Eles estão falando isso porque nunca foram traídos. Nunca passaram por uma traição. Eu sei o que é uma traição. E dói. E dói. O que vocês têm para falar para pessoas que já passaram por traição? Fala. Então, a Bíblia diz, na verdade, que assim, a gente tem
pela traição, né, na lei de Moisés, a gente tem todo o direito de divórcio por conta da traição, né? Na verdade, a única liberação, né, a única cláusula para o divórcio é a traição. Mas Deus diz que odeia o divórcio. Né? Então, se ele odeia o divórcio, ele só não gosta do divórcio. Ele odeia o divórcio. E o divórcio só acontece por uma dureza de coração. Então, assim, para o casal que passou por isso, é muito difícil perdoar. Por quê? Porque quebrou um princípio muito básico da confiança, um princípio que é fundamental para a relação. Né? Mas esse princípio pode ser restaurado no casamento. Se esse homem ou se essa mulher se arrepender deste erro, e não é só se arrepender, mas é arrepender e tomar um rumo diferente, né? É se arrepender e dar frutos de arrependimento. Porque não basta só eu dizer, me perdoa, eu não fiz, e continuar fazendo a mesma coisa, ou continuar, por exemplo, deixando essa mulher ou esse homem inseguro. Saio sem falar nada. Dou frutos de desconfiança, então eu preciso dar frutos de confiança. E se houver isso, esse casamento pode ser restaurado para a glória de Deus e pode vir a ser um testemunho para outros que não conseguem. Porque é uma vitória quando a gente consegue vivenciar uma história dessa, pedir perdão, se arrepender e reconstruir essa aliança, porque pode ser uma aliança muito, muito fortalecida. E o outro também perdoar, né? Se envolver, se Sim, engajar. para quem perdoa e para quem se arrepende. Né? Porque é uma aliança reconstruída. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele dificilmente se quebra. Mas um cordão único, quando Deus sai dessa relação, eu quebro isso, eu estou separado, eu estou num cordão fraco. E qualquer coisa pode quebrar esse cordão, porque eu sou um cordão, ele é outro. Esse cordão está frágil. Então, eu sozinha sou frágil, mas nós juntos somos fortes. É sobre este lugar que eu posso voltar a pensar. Mas eu tenho todo o direito de me separar e de me divorciar, pensando que a Bíblia nos orienta a se divorciar e viver só. Ela não diz divorcie e case com outro. Ela diz divorcie e fique só. Se eu estou disposto a pagar esse preço, eu posso. Se quer usar a brecha, né? Se eu quero usar, né? Se eu quero usar a brecha do tudo. divórcio, eu tenho que usar o texto completo. Ele diz, se divorcie, se separe, se divorcie e viva só. Nossa, isso deve estar gerando confronto assim, pra Né? muita gente. Então eu né? posso perdoar e viver conversa com junto, Deus. ou eu posso me separar e viver só. E é uma escolha. E você acha que gera uma confusão porque muita gente pensa assim, mas a fulana, né, o fulano separou, casou de novo e tá vivendo bem. Mas a gente vê em volta, ao entorno, né? Por exemplo, a gente conhece ao entorno, vê o bem no Instagram que posta, né? Porque às vezes ao entorno tem filhos ali em depressão, tem uma ex-mulher, né? Sim. Destruída. Enfim. Todo casamento, por exemplo, todo casamento que desfeito e casado com outro, sempre tem uma história, né? Eu vou precisar, então, aprender a viver com essa história, incluir essa história na minha história, porque a partir de que ele se divorciou com ele tem uma ex-mulher, que não pode ser fantasma, é uma ex-mulher. Eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? E assim, eu não sei, assim, cada história é uma história. Agora, é o que a Bíblia diz literalmente. Se Deus perdoa e te libera para um outro casamento, é com Deus, nós não somos Deus para julgar isso, né? Não cabe a nós dizer, é você e Deus. Agora, o que a Bíblia diz literalmente é, não se separe, se separar, viva só. E se casou num novo casamento, é com Deus, não é como nós não somos julgadores disso. Gente, é muito difícil. Todas as vezes que nós tivemos que lidar com casais que trouxeram isso pra gente, né? É sempre houveram quem ficou junto, houve quem separou. As pessoas vão ter que tomar decisões, porque assim, o curso não resolve a coisa. O curso te dá ferramentas para que você tome as melhores decisões possíveis. Então, a gente tenta fazer um apanhado daquilo que a Bíblia diz, juntamente com o que a gente entende sobre casamento, as experiências, tenta fazer isso uma mescla de ferramentas para que a pessoa possa tomar as melhores decisões. E uma coisa é certa, para quem trai, existem consequências. Não vai ser fácil para nenhum dos lados. Para quem tem que perdoar e para quem tem que pedir perdão. São duas vertentes, mas é muito difícil para ambos. Para quem tem que pedir perdão, existem consequências. Então, pode ser que a consequência seja a separação. Aquela pessoa pode não querer mais ficar. E a gente precisa entender isso, que há consequências. Se eu decidir me separar com a outra pessoa, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Eu vou me separar. Você vai ter que lidar com essa decisão. Vai ter consequências.
Você romper a aliança de Deus tem consequências. Você pode ser feliz ali no segundo casamento, aparentemente você pode, mas, gente, não se deixe enganar. De novo, eu vou falar dessa questão espiritual. No mundo espiritual, isso é uma tormenta. E as consequências vão vir, não sei se nos filhos, se no, Geralmente vem um pouco nos de- filhos, né? aonde vai ser, mas isso, com certeza, há consequências e é sem sombra de dúvidas disso. Agora, a questão é sempre trabalhar o perdão, né? Para mim, é a vontade de perdoar e como é que eu peço perdão e a vontade de perdoar aquele que precisa ali, que pediu perdão, né? São duas coisas no mesmo lugar, que é o perdão. E, de novo, eu vou falar que essa é uma das lições mais importantes que a gente lida justamente com isso, né? Porque sempre vem essa questão. É sempre levantada essa questão em todos os grupos que a gente faz, quando a gente vai falar de perdão, é uma questão fundamental, porque não passa na cabeça de certas pessoas o perdão. Eu jamais perdoaria. Jamais perdoaria. E fica sempre essa divisão de opiniões ali entre perdoar e não perdoar. A Lu já trouxe aquilo que a Bíblia diz e é óbvio. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também. Exatamente. O que a gente tem que colocar na balança, né, é justamente isso, que há consequências, tanto se eu não quiser pedir perdão, ou se eu quiser pedir perdão e a outra pessoa não quiser, as decisões que vão ser tomadas ali vão gerar consequências. Se eu quiser manter a aliança de Deus, confiando em que Deus vai respeitar aquela aliança, e a gente sabe que ele não quebra uma aliança que ele fez com os homens, né? Ele vai nos dar capacidade de suportar, capacidade e ferramentas para que a gente possa passar por cima disso. Mas o que a precisa gente ver da pessoa também essa busca de é o que a se manter gente nesses crê e é o que a momentos, gente ficar no ensina. espírito. Mas a gente sabe que é muito difícil, e porque envolve muito mais coisas, né? Muito como é essa questão para cada um, né? Como é o meu temperamento em relação a isso, enfim, é uma série de coisas que tem que ser olhado para que essa situação se normalize. Isso demora tempo, às vezes demora muito tempo, e as pessoas têm que estar querendo muito para poder suportar esse tempo, né? Porque é uma tempestade muito forte que abala demais. Mas você acredita que se a pessoa se mantiver na carne, vai ser muito mais difícil, né? Para tudo. Na carne é muito difícil de passar. Aliás, a até gente vê outro muito isso, ponto né? que a gente Muito toca em relação Carne não perdoa. não em relação à traição, mas a relação, por exemplo, à violência doméstica, que é uma questão que também a gente toca nisso no perdão. Violência doméstica, existe perdão? Existe perdão. Só que existe consequência. Violência doméstica, chame a polícia. É crime, né? É crime. Então não tem negociação. A pessoa pode se arrepender, a pessoa pode pedir perdão e você pode perdoar, mas precisa ser tratado da forma com que essa atitude é. Então, violência doméstica, apesar de a gente entender e crer no perdão, ela precisa ser tratada como tal. Show de bola. E muito bom. Eu tô só com a última. Tem uma última pergunta, só porque Eu não é nem também tenho minha. mais uma. Não é nem minha. Acho que é de quem tá assistindo, porque sempre que eu tô ouvindo pessoas pensando assim, tá, mas ainda tá aquele pensamento, meu marido, a minha mulher, a minha esposa ou o meu marido é muito difícil, é muito difícil. Tem pessoas que estão nessa situação. Vocês não sabem, sabe? Eu queria estar aí para falar com vocês como que é o meu marido, ou como que é a minha esposa. Para pessoas que esse pensamento já chegou na cabeça delas. Que elas estão. Uma pessoa que está pensando assim, ela já está sobrevivendo, né? O que vocês teriam para. O que vocês têm para falar para essas pessoas? Bom, difícil todo mundo é, né? Ninguém é fácil. Cada um tem sua história, cada um vem de um jeito. Mas assim, eu não posso mudar uma pessoa difícil. Mas posso criar artifícios para lidar melhor com essa pessoa, entendendo quem é essa pessoa, como ela reage, por que ela reage, né? Ninguém faz nada do acaso. Cada um tem uma história, né? Talvez ela esteja muito machucada, talvez ele tenha sido muito machucado. Talvez a gente possa, na verdade, encontrar caminhos, encontrar ajuda em outras coisas. Talvez fazer uma terapia, talvez precise de uma ajuda psiquiátrica, talvez precise de um remédio para ajudar. Eu preciso buscar caminhos, né? E também lembrar de Oséias, né? Se você está com uma pessoa muito difícil, tenta lembrar de Oséias. Deus falou, você vai casar com uma prostituta. Mas eu imagino que como que era
pessoa machucada aqui na mente, a prostituta machucada aqui na mente, uma pessoa que saía e deixava Oséias em casa, uma pessoa que deve ter pintado e bordado com Oséias. E Deus ainda falou mais, você vai ter filhos com ela. Então, se o teu casamento tá difícil, dá uma lembrada em Oséias. E Deus que ele tem, e não Deus deve tem, ter. Deus tem um plano, né? Não existe pessoa difícil que se lançar aos pés de Deus não seja moldado. Entende? Porque o Espírito Santo, que a gente falou num outro podcast, dá o tom para nós. Né? O Espírito Santo entrando em nós numa mudança que seja difícil demais. Se você tiver entregue ao Espírito Santo, ele vai mudar e te transformar. A sua dificuldade é exatamente do tamanho do devocional que você não está fazendo. É isso. A Do quanto sua você não está dificuldade buscando, né? É exatamente do tamanho do devocional que você não está fazendo. Uma vez eu estava numa situação bem complicada, aí eu ouvi aquilo no meu coração, falar que assim, o fardo tá pesado. Aí eu falei, tá muito. Eu falei, então não tô nesse negócio, porque meu fardo é leve. Eu falei, meu Deus, a tua dificuldade é exatamente do tamanho do devocional, do contato, do relacionamento com Deus que você não está tendo. Tá difícil, né? Quantas vezes a gente não busca Em Deus, Pai, né? A mudança. Tem uma coisa importante, né? Que assim, não há pessoa má que resista do lado de uma pessoa boa continuar fazendo maldade. Né? Então, assim, se ele é muito difícil, seja boa. Olha só. Né? Mude a sua atitude. Transforme aquilo, porque assim, essa pessoa vai ser transformada pelo seu testemunho. É isso que Cristo ensina. Ganhe ele pelo testemunho. Isso aí. Não é pela palavra. Mude a forma de ser. Seja boa, seja tranquila, seja calma. E vai olhando para isso, testemunhando, né? Testemunhando, vivendo uma vida de testemunho. E essa pessoa vai ser impactada pelo seu testemunho. Como E diz querer lá- saber quem é esse Deus que você serve, Isso que aí, mudou a como sua diz lá em história. Colossenses, né? Dê o seu melhor. Não faça como se fosse para ele ou para ela. É pra Deus. Faça como se fosse para Deus. Porque você fazendo ou não para aquela pessoa, quem está sempre semeando é você. Isso. Como é que você vai deixar uma outra pessoa impedir a tua semeadura? De forma alguma. Pode ser um chefe teu. Ah, não vou trabalhar direito porque meu chefe não merece. Você está impedindo a sua semeadura. E ninguém pode ser capaz de impedir a sua semeadura. Então faça o melhor, como você falou, como se estivesse fazendo para Deus, porque na verdade você está fazendo para Deus. De você, né? Amém. Se ele é Isso tão aí. difícil, se era tão difícil, mude você. É isso aí. E para fechar assim, minha última pergunta, Olo, seria em relação às finanças. A gente também conversa muito com casais, né? Temos 18 anos de casado, isso já foi também uma dificuldade, no sentido de como vocês orientam, né, os casais. Eu acredito que a gente já deve estar seguindo exatamente o que vocês vão falar, porque, né, uma vez que a gente conhece os princípios bíblicos, é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Todo cristão deveria fazer esse Ctrl-C, Ctrl-V do que a Bíblia orienta. Mas, talvez seja uma dúvida, né, de muitos que estejam assistindo. Qual é o ideal na administração das finanças, né? Aquela famosa pergunta, conta junta ou conta separada, né? Ah, só o marido que deve ajudar em casa, porque ele que é o provedor. Como que é, assim, o ideal? Qual é a orientação que vocês dão para que as finanças do casal, né, sejam administradas de uma forma saudável, que isso não seja motivo de conflitos, né? Qual seria a orientação? As finanças, elas devem ser, na verdade, primeiro é diálogo, primeiro é comunicação. E lá naquilo que a gente já falou. Por quê? Normalmente um é mais organizado e o outro nem tanto. Né? Um é mais... tem mais Controlado. Controle tem emocional. controle, tem mais controle, um tem mais facilidade, números talvez. De repente, às vezes, os dois não têm, os dois têm. Mas isso tem que ser conversado, para que um administre isso de uma forma, né, que seja conversada. Vamos lá. Tudo é diálogo. Conta junta ou separada, tanto faz. Isso não Se houver acordo. não vai Se fazer houver a acordo, diferença, desde que vocês entrem em um acordo. Entenda que as contas separadas são de uma pessoa só, do casal. Perfeito. Entende? Ou conta junta ou conta separada, não importa. Importa que os recursos são compartilhados igualmente. Então, a melhor dica é a conversa e, mais uma vez, buscar conhecimento. Às vezes a pessoa não tem conhecimento de... Aliás, nós, brasileiros, carecemos muito de educação financeira. Nós não sabemos o que é isso. E às vezes a gente chega no casamento realmente sem ter a menor conhecimento sobre o que é as finanças de uma casa. Né?
muitas vezes a gente vem, nunca viu uma conta para pagar, porque meus pais sempre pagaram, tal, Ou nunca guardaram dinheiro, organizaram. pouparam, né? Então, na verdade, cada um vai trazer uma educação financeira que teve. Mais um do pacote, né, que vem. Mais uma coisa, porque eu tenho uma percepção sobre dinheiro e ela tem outra percepção sobre dinheiro. E isso, muitas vezes, vai causar conflito. Por isso, mais uma vez, o diálogo. Para que entenda que aquilo que era bom para mim, de repente não é bom para ela e vice-versa. O diálogo é a chave de você conseguir. E sempre ter alguém que encabece isso para que fique mais tranquilo. Se tem algum dos dois que tenha mais facilidade com isso, ótimo. Mas vamos buscar ferramentas, mais uma vez, para poder ajudar. Né? Se você não tem conhecimento de educação financeira, de como fazer um orçamento, de como controlar as coisas, vai buscar isso e eu tenho certeza que a informação vai ser melhor e vocês vão poder discutir e encontrar consenso. Agora, sobre aquilo que é sempre igual dos dois. Não existe o meu e o seu, existe o nosso. Show de bola. Porque é isso, né? E a gente vem com uma história, né? Por exemplo, nós dois somos... meu pai sempre nunca juntou muito, mas sempre tinha dinheiro no bolso. Os pais dele sempre juntaram muito, mas nunca aproveitaram a vida. O que nós aprendemos? Juntar muito, não aproveitar a vida? Não, a gente não quer. Quando a gente começou a ganhar, muita gente queria aproveitar a vida, só que não sabia guardar, sabia gastar. Então, a gente teve muita dificuldade para aprender que a gente precisava guardar, a gente precisava ter reserva, a gente podia aproveitar a vida, não precisava guardar tudo e não fazer nada, porque a gente vem de históricos assim, quem tinha dinheiro nunca fazia nada. Por quê? Porque era pobre, tinha que guardar e juntava, vivia na verdade, uma vida muito sem prazeres, para poder guardar, porque era pouco dinheiro, né? E a gente ia ouvindo isso, falando, não, vamos aproveitar a vida. Só que também tudo tem que ter equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Né? A gente pode aproveitar, mas a gente precisa guardar. A gente precisa ter, na verdade, equilíbrio naquilo que a gente vai fazer. E tudo que a gente tem é nosso. E uma dica prática, assim, seria esse alinhamento também de objetivos entre o casal, Sim, né? né? Tem coisas para Uma série construir, de tem coisas para coisas, comprar. E a gente não a gente está sonhos, né? junto na Você precisa compra. entender os sonhos individuais, né? Cada um tem um sonho. Eu quero comprar alguma coisa, ela quer comprar as coisas dela. E isso precisa ser colocado na mesa. Sim. Não apenas os nossos sonhos compartilhados, mas os sonhos individuais. Tem que ser colocado na mesa e colocado as prioridades. Né? E a gente conversar sobre isso e definir essas coisas. Acho que é bem por aí. É sempre esse caminho. Show de bola. Então estamos chegando no finalzinho. Foi muito bom. Eu queria saber se vocês têm algum recado antes da gente Não, finalizar, consideração para dar para quem final. está nos assistindo Sim. uma consideração final. Deus é o maior interessado em relações, né? Deus criou Adão para se relacionar com ele. Então, assim, Deus é interessado em famílias, em restauração, em relacionamento. Se o seu casamento não está bom, ele pode melhorar. Se ele está... Não, ele pode melhorar, não, ele pode ficar bom. Se ele está melhor, ele pode ficar muito melhor, porque Deus sempre tem estratégias, Deus sempre tem saídas, Deus sempre tem coisas novas para nos ajudar a viver uma vida melhor. Amém. Amém? Tem outra coisa, na verdade, que a gente passeou aqui na nossa conversa sobre isso. Busque o conhecimento. Isso. A Igreja Batista da Lagoinha tem, através do Ministério Gerações, o curso de Bem Casados. Procure uma igreja, procure o curso de Bem Casados, procure o seu pastor para obter mais informações sobre como funciona o casamento, o relacionamento. Procure líderes. Não fique sentado, não fique parado. Há solução. Deus quer o seu casamento abençoado, sim, mas depende de você começar hoje essa transformação. Busque as ferramentas necessárias e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu caminho. Isso aí. Seja Então, intencional, né? Seja Deus intencional. Isso aí. Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Aquele problema que você olha para ele muitas vezes e fala, desse eu vou sucumbir, eu não consigo. Deus olha para ele e vê infinitas possibilidades. E como falamos aqui, né, do cordão de 3 dobras, coloque Deus, o Jesus está dentro desse cordão de 3 dobras. Na verdade, ele se faz necessário nesse cordão de 3 dobras, né? O que a gente costuma dizer, o 666. 666 é o número da besta. Por quê? 6 é o número do homem, né? Foi quando Deus fez o homem. O 666 é a soberba do homem falar que tudo vem do homem para o homem e pelo homem. E eu costumo falar, não que tenha na Bíblia, 777, que é o número da perfeição. Tudo é de Deus, por Ele e para Ele. Amém. Amém.
Então, no seu casamento não é diferente. Jesus, ele precisa ser o principal. O cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Amém. Então, chame Jesus para o seu casamento. Eu faço um convite para você também visitar aqui a Lagoinha Viseu. Se você está assistindo, está perto da gente, ou longe, né? Tem gente que vem de longe. Sim. Vem aqui, faça uma visita. Vai ser um prazer te receber aqui, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo com alguém. E no Instagram é Lagoinha Viseu. Segue a gente lá, que vai ser um prazer ter você lá. Tá falando nisso? Instagram. Então, isso que eu ia falar. Eu tenho um Instagram onde a gente tem postado bastante conteúdo para mulheres cristãs, para cristãos. vivalevemente.terapia. Segue lá no Instagram. Tem bastante Então, conteúdo legal. segue lá, vivalevemente.terapia Isso. e Lagoinha Viseu. Vai ser um prazer ter você, assim como está sendo um prazer receber vocês aqui. A audiência de vocês é importante para nós. Espero que tenha somado, né, alguma coisa aí para sua vida. Então já compartilha. Se somou 1%, já compartilha. Compartilha. Gente, Isso, foi foi um um prazer. prazer. Foi todo Imenso mundo. Obrigada. vocês. O Conte tempo com a de gente. vocês tão precioso, vocês aqui para compartilhar essa experiência, esse conhecimento que vocês têm. Então, muito privilégio. obrigado. Tá bom? Vai ser sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Tá passando todo esse Prazer é todo conhecimento. Vocês também, um prazer incrível ter vocês. Se inscreve, não se esquece, vai lá no Instagram, Viva Levemente.terapia e Lagoinha Viseu. Segue a gente lá. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Lagoinha Cast. Uma semana abençoada para você e para sua família. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.